Graça e paz, queridos, aqui é a Soliana Coelho e esse é mais um vídeo da série Palavras que Inspiram. E eu começo o nosso devocional de hoje te perguntando, onde está o seu olhar? Nós vamos refletir sobre isso no texto de Mateus, capítulo 14, dos versículos 23 ao 32, que diz assim a palavra de Deus. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus até eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, o contexto dessa passagem bíblica mostra que os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia quando foram acometidos por uma tempestade. O vento ficou muito forte, as ondas se tornaram bravias e eles ficaram desesperados, com medo de um naufrágio, com medo da própria morte. Quando de repente Jesus surgiu caminhando sobre as águas, com a mesma paz e serenidade de sempre, porque o nosso desespero não desespera o Senhor. Mesmo quando tudo parece contrário, Ele permanece no controle. E ao ver Jesus, Pedro então, no ato de fé e ousadia, disse, Mestre, deixa-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem. E é sobre a palavra de Deus que os milagres acontecem. Pedro então deixou o barco, pisou na água, lançou-se ao mar e viveu o sobrenatural de Deus andando sobre as águas. Enquanto Pedro manteve o seu olhar fixado em Jesus, ele experimentou o milagre. Ele viveu algo que jamais imaginou ter vivido antes. Mas por um minuto, apenas um minuto bastou para que Pedro sentisse os fortes ventos balançando, sentisse as águas agitadas sobre os seus pés. E com isso, Pedro teve medo, e o seu medo o fez afundar. A fé e o medo são antagônicos, são opostos. A fé nos faz andar sobre as águas. A fé nos fortalece e nos permite experimentar o melhor de Deus. Enquanto o medo nos paralisa e nos faz afundar. Por isso, eu reforço a minha pergunta. Onde está o seu olhar? Talvez você esteja olhando para o mar que te cerca, para as ondas que te rodeiam, para os problemas, para as crises, para as dificuldades que temos vivido. Mas nesse dia, o Senhor quer atrair a sua atenção. Ele te convida a mudar o seu foco e a olhar para a beleza de Cristo Jesus. Não aquele Jesus sofrendo, torturado, morto na cruz do Calvário, mas o Cristo ressurreto e glorificado. O texto termina nos dizendo que Jesus entrou no barco e em seguida o vento e o mar lhe obedeceram e tudo se acalmou. Deixe Jesus entrar no seu barco, deixe que Ele acalme a sua tempestade. Não tire os seus olhos do Senhor. Continue prosseguindo, continue caminhando sobre as águas, porque a tempestade vai passar, nós
Vamos atravessar esse mar e juntos chegaremos do outro lado. Que Deus te abençoe e ministre essa palavra no seu coração. Se esse vídeo foi bênção para a sua vida, comente e compartilhe com os seus amigos. Beijo grande e até o próximo.